O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna o maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, 11º domingo do tempo comum, nós ouvimos o Evangelho, em que Jesus conta duas parábolas. E no final do Evangelho, Marcos faz questão de colocar esse detalhe, que Jesus anunciava a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Aqui é palavra com P maiúsculo. A palavra da salvação, ou seja, Ele é a palavra encarnada. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas. E depois diz, e só lhes falava por meio de parábolas, quando estava com o povo, com a multidão. Depois, quando estava a sós com os discípulos, ele explicava. O que é a parábola? Jesus tinha esta pedagogia. Jesus gostava de usar parábolas para anunciar a palavra. A parábola é um conto, uma historinha, uma historieta, uma fábula, onde Jesus fala: o reino de Deus é como grão de mostarda. Claro que o reino de Deus não é um grão de mostarda. O reino de Deus é como a mulher que perdeu a moedinha e estava varrendo a casa e achou a moedinha. Claro que o reino de Deus não é isso. Então a parábola é uma historinha figurada, cheia de simbolismos, mas que por trás de tudo isso existe uma verdade que é real. E é esta verdade que a gente precisa captar, essa verdade de fé para nós. Quando Jesus conta a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, é uma parábola. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, não é que ele tinha lá que era histórico, real, não, é um conto, é uma historinha, é uma parábola. A gente pode falar também uma metáfora. Então Jesus usava muito disso. Provavelmente Jesus inventava, ou pegava aquilo que era, vamos dizer, da cultura popular, talvez colocava ali
uma pitada da sua sabedoria, e com isso eles levavam as pessoas a ficar pensando: poxa, o que será que isso quer dizer, hein? Eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso. Porque não era uma coisa assim simples. Você precisa mergulhar. Isso é da cultura oriental. Nós somos ocidentais e o Ocidente não é muito disso. O Ocidente é racional, o Ocidente é a lógica, porque nós herdamos o pensamento grego e romano, helenístico, que é bem lógico, matemático. Os orientais, eles têm uma outra mentalidade, eles são mais de abstrair, de intuir, de contemplar os símbolos, o mistério, e a partir daí, compreender a verdade. Mas, assim como Jesus, eu também tenho essa mania. Vocês já perceberam, sim ou não? De contar historinha. Eu não sei porque que esse padre conta tanta historinha. Será que não tem outras coisas para ele falar? Mas é um método, é uma pedagogia. Como Jesus. Então, historinha às vezes boba, meio despretensiosa, mas aí de repente a pessoa está lá, aí ela fica curiosa para saber o final, aí ela assiste, mas aí depois da historinha vem a cacetada, aí entra a palavra, o que essa historinha tem a ver com a proposta de Jesus. E aí, o importante é isso, não é contar por contar, senão eu vou montar um stand-up comedy, sei lá o quê, não, mas é que isso, a pessoa, ela é a curiosidade. Quantas vezes já vi que, por exemplo, que a criança, o adolescente, o padre, nas missas, não sou de ficar contando historinha, mas quando eu era, aí chegava lá na escola e ia contar para os colegas, o professor ia contar na sala de aula para os outros professores, e isso ia longe. Agora, se eu ficasse falando só o evangelho, ninguém ia contar lá. Então, essa dinâmica, eu acho que isso dá vamos dizer, uma artimanha, cada um tem as suas estratégias, Um é contar a história, o outro é cantar, o outro é escrever, o outro é orar, o outro é fazer libertação, Mas o bonito é isso, por um caminho, por outro, o reino de Deus vai acontecendo. É a parábola de hoje. A primeira parábola, Jesus fala: o reino de Deus é como o homem que lança a semente e depois, lá na frente, o que acontece? Ele vai ceifar. Plantação e colheita. Em que momento que esse homem participa? Somente na plantação e na colheita. A semente, ela tem toda uma dinâmica, A semente, a terra, a chuva, o sol, o ar, os componentes do solo, tudo, olha como é a natureza. Às vezes você joga a semente lá, nem lembra mais daquilo, depois você volta lá, meu Deus, que planta linda, bonita, mas como pode? Que milagre é esse? Eu não tive que ficar cuidando de cada etapa. É claro que aqui é uma parábola, mas para dizer o quê? Que então a própria planta, ela tem uma dinâmica, que é o próprio Deus quem vai providenciando para que cada etapa aconteça. Assim é o reino de Deus, ele tem a sua dinâmica própria. Às vezes a gente fica abismado, com a grandeza de Deus,
Eu não sei, mas você não sente assim, por exemplo, quando você se alimenta? Eu, quando como um potinho de salada de fruta, Deus me livre, dá vontade de chorar. Gente, porque como Deus é maravilhoso. Vocês já pararam para pensar nisso? Está ali aquele potinho, tem 5, 6 frutas diferentes, cada uma com sabor, com aroma, com uma textura, com um paladar, mas tudo era uma semente. Como pode assim serem tão diferentes? Como que tem gente que ainda não acredita em Deus? Da onde que vem isso, se não for Deus? O acaso? Não é você degustar ali uma fatia de um mamão papaya, docinho, depois a textura de uma maçã tão diferente, de uma uva, mas saber que, como pode? Não é tudo semente, não é tudo planta, como que é tão diferente? É Deus, é a sabedoria de Deus, que proveu para que a gente pudesse desfrutar das coisas, da obra da criação. É uma pena que hoje tudo virou assim tão mercantilista, que nem fruta a gente quase que pode comer, mas veja, assim é o reino de Deus. Você lança a palavra, essa comunidade está comemorando 60 anos, mas eu não tenho noção, vocês não têm noção, de que isso aqui só existe porque há 60 anos atrás, algum grupo de pessoas veio aqui lançar a semente, do nada, não tinha igreja, não tinha terreno, não tinha casa paroquial, não tinha o amor, tinha a fé, e tudo começa assim, lançou a semente, essas pessoas se foram, essas pessoas, os padres, os leigos, provavelmente muitos não estão mais no meio de nós, mas a semente, olha como cresceu, olha os frutos. Eu estou aqui hoje lançando a semente, mas eu não sei o que essa semente vai estar repercutindo na vida de vocês, dos filhos de vocês, dos netos de vocês, daqui a 20, 30 anos. O padre passa, mas a semente lançada, ela tem uma dinâmica que ela vai gestando na alma, no coração, na vida das pessoas. Olha que beleza. O grão de mostarda aqui é a questão da pequenez, da humildade, não é? Porque o reino de Deus também, ele não é assim uma coisa para o mundo. A igreja, o reino de Deus, aos olhos do mundo não é assim, uma coisa espalhafatosa, sensacional, que está nas manchetes todos os dias, não. Mas se não tivesse, acho que o mundo já teria desmoronado. Mas é esse grãozinho de mostarda, que vai devagarzinho se espalhando, sem ninguém perceber. Meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de também viver a dinâmica do reino no nosso coração. E por último, essa segunda leitura tão providencial, diante de tantas mortes, e todo mundo com medo de morrer. Não adianta falar que não está, porque todo mundo tem medo de morrer. Quem quer ir para o céu? Eu. Quem quer ir hoje? Ninguém. Porque você quer viver. A não ser que, sei lá, está com depressão, está desnorteado, né? Mas o normal é a gente querer viver, porque é um instinto de vida. Nosso instinto é de vida, não é de morte.
Mas aí é que está o cristão, conforme ele vai crescendo na fé, amadurecendo, a ficha vai caindo, que a vida não é só esse corpo. Às vezes demora para a gente entender, e às vezes não é questão de entendimento, é fé. Não adianta estar aqui, tem que chegar aqui. E às vezes a viagem mais longa é a viagem daqui até aqui. É aqui que a gente precisa realmente ter essa confiança, que, como diz a palavra, somos peregrinos longe do Senhor. Enquanto estamos neste corpo, neste mundo, somos peregrinos longe do Senhor, como aquela música lá da Shalom, não é? Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. Mas no fundo a gente fica, ai, mas será? Porque se a gente confiasse mesmo, era como São Paulo: viver, morrer, para mim é lucro. Viver, morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Porque eles têm certeza, ele não duvida. Os santos, claro que muitos morrem de velho, mas pega aí, sei lá, a maioria dos santos morre com 20, 30 anos, porque eu acho que a alma não dá conta mais de viver nesse mundo, porque já experimentou o céu, já experimentou Jesus, a amizade com Deus. E quando a gente tem essa certeza, isso aqui não é nada. Portanto, cheios de confiança, preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado esta morada. Todos nós temos de comparecer às claras diante do tribunal de Cristo para receber o prêmio ou o castigo, diante do que a gente fez da nossa vida temporal aqui neste mundo. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o nosso dia, não sabemos a nossa hora. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo com coisa que você não vai levar. Gaste o seu tempo investindo naquilo que você vai levar por toda a eternidade. Ame, valorize quem está do seu lado, perdoe, abrace as pessoas que gostam de você, não guarde rancor, ressentimento no seu coração, valorize os pequenos momentos, não fique criando ilusões, somente se matando porque é o futuro, e a gente esquece de viver o hoje, que é o tempo que Deus nos dá. Vamos pedir a Deus, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A Ele a nossa vida, a Ele a nossa história, a Ele o nosso existir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.